Continuando nossos passeios em Campos do Jordão, nesse vídeo vamos te levar para conhecer algumas atrações em meio à natureza, parques, museus, castelo, cafeteria e as principais lojas e fábricas de chocolate da cidade. E se você descobriu o nosso canal agora, saiba que esse vídeo é a continuação do nosso roteiro por Campos do Jordão, que foi organizado por regiões. Então, se quiser conferir as atrações do centro da cidade, eu vou deixar o card aqui na tela e na descrição do vídeo para você conferir esse outro vídeo depois. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser avisado quando saírem os vídeos novos. Nosso primeiro passeio nesse dia foi conhecer o Parque da Cerejeira, pois estava acontecendo o Festival da Cerejeira em Flor, um festival tradicional do Japão em plena Serra da Mantiqueira, onde se comemora a florada das cerejeiras e a chegada da primavera, e o parque fica lindo com centenas de cerejeiras floridas. A sakura, que é a cerejeira, é a árvore símbolo do Japão e sua florada é amplamente celebrada em todo o país. Esse festival acontece no Jardim Oriental do Parque da Cerejeira, com muita cultura, comidas típicas, feiras de produtos e diversas atrações. A festa acontece entre os meses de julho e agosto, quando a florada do Parque da Cerejeira está no seu auge. Milhares de pessoas vêm todos os anos apreciar as flores e participar das festividades. E essa é uma festa beneficente, é realizada pelo Recanto de Repouso Sakura Home e toda a renda arrecadada aqui é usada na manutenção da instituição e no tratamento adequado dos idosos que estão internos lá. Os valores de entrada no festival variam a cada ano, mas para vocês terem uma ideia, estava custando entre R$30 a inteira e R$15 a meia, então consulte no Instagram ou no site do Parque da Cerejeira na época do festival. O parque é um pouquinho afastado do centro da cidade, são 7,8 quilômetros de distância se você usar como referência o Parque Capivari, que fica na região bem central de Campos do Jordão, até o Parque da Cerejeira, são uns 15 a 20 minutos de carro. A florada da cerejeira no parque ocorre entre o final de julho e o começo de setembro, tendo o auge da florada entre a primeira e a segunda semanas de agosto. O Jardim Oriental possui centenas de cerejeiras, que na época da florada, entre julho e setembro, proporcionam um verdadeiro espetáculo da natureza, atraindo milhares de turistas todos os anos. Gente, tô encantada com esse parque. Hoje o marido que lute, que faz 1000 fotos, né? E aqui tem muitos cenários, assim, muitos lugares específicos para isso, né? Que inclusive estão com fila, né? Todo lugar que vai fazer foto aqui tem muita gente aproveitando, porque realmente o parque tá lindo demais, né? E não posso deixar de agradecer ao Grupo Enkyo, responsável pela divulgação do festival e marketing do Parque da Cerejeira, que gentilmente nos concedeu as cortesias para vir aqui conhecer o evento e ver a florada das cerejeiras pessoalmente, para transmitir para vocês um pouquinho da beleza desse lugar, porque vendo de pertinho é muito mais bonito do que eu vou conseguir transmitir para vocês em vídeo. O festival é muito bem organizado, a praça de alimentação, apesar de estar bem cheia, conseguiu atender a todos com rapidez e os preços estavam bem justos. Não achei caro os valores cobrados, tinham muitas opções de comidas típicas orientais e comidas mais abrasileiradas também. Você encontra pratos típicos da culinária japonesa, como os tradicionais e já famosos sushi e yakisoba, mas também pratos menos conhecidos como o udon. Os visitantes têm a oportunidade de conhecer um pouco da cultura japonesa assistindo às apresentações artísticas de música e dança, exibição de artes marciais, apresentação da cerimônia do chá e muitos outros. Você encontra pessoas circulando pelo parque, vestidas com roupas tradicionais japonesas ou fazendo cosplay. Diversos grupos e artistas se apresentam no palco e tem um pouco de tudo, desde o tradicional odori, que é um estilo de dança, a grupos de taiko, um estilo de música com tambores japoneses. A apresentação de artes marciais, exibição de karaokê, street dance, entre outros exemplos, mostram um pouco da cultura japonesa e animam os visitantes. Há também apresentações variadas de outras culturas e povos do mundo, como dança do ventre. A programação com os horários das apresentações de cada dia do festival fica disponível no site do Parque da Cerejeira.
nosso segundo passeio foi no Palácio da Boa Vista, que fica a 4,6 quilômetros do Parque da Cerejeira e a 7 quilômetros do Parque Capivari, no centro da cidade. E agora a gente veio visitar o Palácio da Boa Vista, que é a residência do governador e é um prédio histórico que tem mais de 100 cômodos, tem uma biblioteca linda com 150 metros quadrados, mas infelizmente a gente não pode filmar lá dentro, nem filmar, nem fotografar, mas depois eu vou contar para vocês se vale ou não essa experiência, tá? O Palácio da Boa Vista abre para visitação toda quarta-feira e nos finais de semana. A visita é gratuita e eles pedem para chegar geralmente aqui no horário de abertura dos portões, né, que de manhã é às 10 horas e à tarde é às 2 horas da tarde. E aí são grupos de 18 pessoas que entram, né, por vez, e a visita dura cerca de 40 minutos, tá? E assim, como tem uma quantidade, né, de grupos por dia, precisa pegar senha, então assim, recomenda-se que vocês cheguem perto desses horários aí de abertura dos portões para garantir o teu lugar aqui, né, a tua visitação. Aqui também não é permitido subir drone, porque é uma área militar, então vocês vão ter que confiar em mim aqui, na minha opinião. A gente vai lá dentro conhecer, tem muita obra de arte e é um educador que acompanha os grupos, né, e conta então aqui a história do palácio, que é um lugar muito bonito e infelizmente não dá nem para tirar foto e nem para filmar. A construção do Palácio da Boa Vista teve início em 1938, com estilo arquitetônico inspirado nos castelos europeus, e desde 1970 funciona como um palácio e museu aberto para visitação, com exposição de obras de arte. É a residência de inverno do governador e quando ele está por aqui, as visitas ficam restritas. O palácio é imenso, possui 105 cômodos que abrigam mais de 1.800 obras de arte, que vão do modernismo ao abstrato. Entre as quase 2.000 peças que há no local, chamam a atenção 8 pinturas raras e valiosas de Tarsila do Amaral. Gente, o passeio é bem curtinho, realmente, foi só uns 30 minutinhos, porque hoje a visita, ela tava parcial, né, porque tá em manutenção, mas, assim, tem salas muito bonitas, um mobiliário de época muito bonito, e móveis, obras de arte, né, tem várias exposições lá dentro, então, assim, como é de graça, gente, vale a pena, venham, é rapidinho, gratuito e fica pertinho do Museu Felícia Leiner, que a gente vai agora também, que também é um passeio gratuito, que tem obras de arte a céu aberto, né, no meio da natureza, então vamos dar um pulinho lá com a gente agora para conhecer. Pessoal, só corrigindo a informação que eu dei agora há pouco, aqui no Museu Felícia Leiner a entrada é paga sim, apenas nos domingos que a entrada é gratuita, e eu consegui umas informações bacanas aqui para vocês, ó. Professores de todos os estados aí do Brasil têm entrada gratuita e militares e outras pessoas que trabalham em outras áreas de segurança, como bombeiro, guarda civil, tendo aquela carteira funcional que comprove, né, que você trabalha na área de segurança, a tua entrada também é gratuita e a gratuidade se estende a cônjuges e filhos também. Então, olha aí que bacana, gente. No meu caso, ó, meu esposo é da Guarda Municipal, a gente não pagaria a entrada, mas como hoje é domingo, a gente já não pagou de qualquer jeito, né? E o parque é bem bonito, tem várias esculturas espalhadas por aqui, ó, no meio dos eucaliptos, tem um mirante também lindo lá para a cidade, e mesmo tendo que pagar a entrada é baratinha, tá? É R$15 e pagam meia entrada. Estudantes e idosos, né, terceira idade, acima de 60 anos, também têm direito a meia entrada. O Museu Felícia Leiner fica a 2,3 quilômetros do Palácio Boa Vista e a 9 quilômetros do centro de Campos do Jordão, usando o Parque Capivari como referência. São cerca de 20 minutos até lá. Beneath the shadows of this quiet town, I see you there, your feathers on the ground. Your eyes are heavy with the weight of the world. What's in a life you never could offer? Ali ao fundo, gente, é a Pedra do Baú. Ela fica no município aqui vizinho, São Bento de Sapucaí. E o ponto mais alto dela fica a 1.950 metros do nível do mar. Even if you never flown before, you
can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight. O Museu Felícia Leiner é diferente dos museus tradicionais, começando pelo local em que se encontra, um belo jardim com suas esculturas expostas a céu aberto, um convite para passear pela natureza observando as obras feitas por Deus e pelo homem, ou melhor, pela mulher que dá nome ao parque e museu. Esse é considerado um museu monográfico, dedicados à obra de uma única artista, e são mais de 80 obras que foram doadas por Felícia Leiner em 1978 ao estado de São Paulo, que as instalou nesse parque. Tem uma cafeteria também aqui dentro, ó, do museu. E em frente à cafeteria aqui, ó, tem um auditório bem grande. You were made to soar amongst the clouds, but never learn to rise above these crowds. Stuck in the dust of the life that you find. Aqui, ó, a gente tem um mapinha, né, do parque, ó, com todos os pontos, né, da trilha e os tipos de esculturas que a gente encontra, ó, orgânicas, recortes na paisagem, abstrata, figurativa. Agora aqui a gente vai entrar numa parte onde tem umas esculturas, ó. Antes a gente estava lá num tipo de arte mais abstrata. Nowhere to go, no higher ground. Even if you never flown before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can. Aqui é o espaço de arte abstrata. E ou eu não entendo nada de arte, mas não é muito tipo de arte assim que me atrai, que eu acho bonito. Mas o parque em si é lindo, vale a visita, vale vir fazer uma caminhada aqui. Although you're earthbound, E depois de tanto caminhar, fomos até a Vila Jaguaribe e fizemos uma pausa para um lanchinho numa cafeteria que parece ter saído de um conto de fadas. A Sanssouci é parada obrigatória para quem quer fazer umas fotos e tomar um bom café. E chegamos na famosa Sanssouci Patisserie. É uma cafeteria muito famosa aqui de Campos do Jordão, um verdadeiro ponto turístico pela sua fachada, que é linda, parece saída de um conto de fadas. O prédio no estilo europeu chama a atenção não apenas pela sua arquitetura. Os plátanos vestidos com malhas nos troncos e as bicicletas com enfeites coloridos no jardim transformam a fachada em ponto turístico. No início, o prédio abrigava apenas a Maison Geneve, uma tradicional grife de malhas da cidade. O proprietário, Lélio Gomes, percebeu que os maridos ficavam impacientes enquanto as esposas faziam compras e isso o incomodava.
Durante uma viagem a Milão, ele viu uma loja integrada a um bistrô que serviu de inspiração. De volta ao Brasil, eles montaram a cafeteria dividindo espaço com as roupas de tricô. A intenção era acalmar os maridos oferecendo um cardápio exclusivo, além de jornais e revistas para passar o tempo. A ideia deu tão certo que a loja saiu de cena e o café tornou-se protagonista. Hoje, as mesas são integradas a uma livraria, o que torna a Sanssouci também uma referência cultural para os amantes da literatura. O menu da Sanssouci conta com 12 tipos de bebidas quentes e ice drinks feitos com café. No setor de confeitaria existem 18 opções, com destaque para o crumble de maçã. Já entre os salgados, o croissant de peito de peru é um dos mais pedidos. A música dá as boas-vindas a quem chega na Sanssouci, mas é a decoração exclusiva que torna o ambiente ainda mais acolhedor. Paula Padovan está sempre criando arranjos graciosos e originais. Na entrada, há um túnel de luzes e corações para fazer a recepção. Nas mesas existem arcos e pergolados floridos repletos de borboletas. Chama a atenção também os pés de meias e cadeiras vestidos com meias e polainas de lã. Aqui é tão frio que até o pé da cadeira usa meia, gente, ó. Eu e o Davi continuamos aqui nessa vida dura, essa vida difícil. Hoje a gente veio na Sanssouci Patisserie e a gente pediu, ó, chocolate suíço, que é um chocolate quente, e brownie com sorvete. Tá muito difícil essa vida, né? E bem em frente a Sanssouci tem os trilhos de trem e do outro lado da rua você encontra 4 lojas de chocolate onde pode visitar as fábricas gratuitamente, comprar chocolate pela metade do preço e fazer degustação de chocolates e sorvetes. Vem que eu vou te mostrar o que você vai encontrar em cada uma delas. Mas cuidado, porque esses trilhos estão bem ativos, tem vagões passando aqui o tempo todo. Ali, pessoal, é a cafeteria Sanssouci e aqui, ó, atravessando o trilho do trem, do outro lado da rua, tem várias lojas, ó, de chocolate e fábricas. Agora a gente vai visitar aqui, ó, a fábrica da Espinasse. I was lost without any direction. Had a line so many times, but I needed attention. No matter what I say, no matter my regrets, things still been said and done. There's not a part of A primeira loja que visitamos foi a Espinasse Chocolates. Essa é a loja matriz e fábrica, uma loja muito bonita com uma grande variedade de produtos que também tem uma cafeteria e visitação gratuita para ver a fabricação. E a Espinasse já foi eleita como a melhor chocolataria de Campos do Jordão por 8 anos consecutivos. Funciona todos os dias das 9 às 18 horas. É uma loja bem grande. Lá tem chocolate quente, ó, cappuccinos. Olha a quantidade de chocolate no fundo, ó. Gente, e pelo tamanho não tá tão caro não, R$40, ó. Eu falo que eu tenho até medo de chegar muito perto dessas prateleiras aqui, porque é mais forte do que eu, aí eu acabo querendo comprar. say no, but I have realized I had to let go. Oh, 'cause something's broken. And I'm the reason. It's not that easy knowing you'll do better without me. Without me. Olha que bacana esse daqui, gente. R$38, ó. É um kitzinho que vem o licor e os copinhos, ó. Os copinhos são de chocolate. Pra você colocar o licor dentro e aí já aproveita e já come os copinhos depois. Olha as canequinhas que vem já com as dragas, ó, sortidas de chocolate, R$25 esse. E vem com a canequinha personalizada, ó, de Campos do Jordão. Essa caneca já é um pouco maior, ó, R$58, mas vem com o pacotinho ali, ó, pra fazer o chocolate quente em casa. Também é uma opção bacana, ó. Esse tá R$62, ó, é uma caneca bem grande também, que vem bastante chocolate. I have tried, yeah, to become better, but I'll die again if I...
E aqui na loja também tem a visita gratuita na fábrica, ó. É só descer as escadarias aqui e a gente tem uma visita autoguiada. Aqui a gente consegue acompanhar, ó, o processo de produção das barrinhas, dos chocolates, né, de modo geral, ó. It'll last forever. I know I make mistakes. It's just the way I am. That's why you have to know. Yeah, there's not a part of me that wants to say no. But I have realized I had to let go. Oh, 'cause something's broken and I'm the reason. It's not that easy. Quebra-Nozes Chocolataria é uma loja um pouco mais simples se comparada às outras, mas tem uma boa variedade de chocolates e doces. Anexa à chocolataria ainda tem um empório de queijos, doces, vinhos e cachaças que lembram muito os produtos típicos do estado vizinho, Minas Gerais. Se estiver gostando do vídeo, não esquece de curtir, comentar ou compartilhar para o YouTube entender que estão gostando do conteúdo e indicar o vídeo para mais pessoas. Se quiser ajuda para montar o seu roteiro para Campos do Jordão, basta se tornar membro aqui do canal e você terá acesso comigo pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. Se quiser apenas nos ajudar a continuar viajando, você também pode fazer uma contribuição de qualquer valor através da opção Valeu, um ícone de coração que fica aqui abaixo do vídeo e qualquer ajuda é muito bem-vinda. Olha, gente, aqui tem degustação também, ó. Eu acho que eu já conheço quase todas as cachaças de Campos do Jordão, mas o povo me pergunta, você quer provar? Eu falo, quero. Não conheço ainda. E assim a gente vai bebendo e vai conhecendo todas. E ainda encontramos a poucos metros dali, nessa mesma rua, a loja da Cacau Show. E aí você pode me falar, Fernanda, mas Cacau Show não é novidade, tem no Brasil todo, mas essa aqui tem um grande diferencial. No segundo piso funciona o outlet da Cacau Show, onde você encontra descontos absurdos de bons. Vem comigo conferir. Aqui, gente, é o outlet da Cacau Show, as famosas caixas brancas, ó. Que os produtos que são vendidos aqui, não é que eles estão fora do prazo de validade, muito pelo contrário, elas tiveram apenas algum sutil desvio aí no padrão de ou tá um pouquinho amassado, alguma coisa assim, e aí elas são vendidas aqui mais barato do que o preço das lojas tradicionais. Ó, pessoal, essa aqui é a famosa caixa branca, ó, da Cacau Show. Ela não vem o produto na embalagem original e justamente por isso que ele fica mais barato. Essa que eu tô segurando, ó, tem 1 kg e é desse tablete aqui, ó, o creme brulee. E olha o valor, se você fosse pagar o original, 255, aqui fica por 127. Então você faz o seu cadastro lá na Cacau Lovers e mesmo que você não tenha o cadastro, eles fazem aqui na hora e aí você consegue comprar. E tem todas as variedades que tem lá na loja, a gente tem aqui em promoção aqui no Outlet. Esse aqui, gente, ó, tablete Drinks, torta de morango, tem 1,40 kg também, ó. O valor normal, R$ 143,99, sai por R$ 71,99. Essa caixa aqui tem 750 gramas, ela é bem pesadinha, aqui dentro tem docinhos de coco, ó. Então, você compra a caixa, ainda ganha 3 trufas, né, que você escolhe lá no caixa. Pra quem gosta, ó, desse tabletinho aqui, ó, do Mil Folhas, o Dreams, aí dentro dessa caixinha, gente, ele vem assim, ó, igual o da foto, né? E aí, no caso, ó, de R$ 159,99, fica por R$ 79,99 e ainda ganha mais 3 trufas. Então, quem quiser pagar mais barato, gente, ó, esse é o lugar aqui em Campos do Jordão. Fica no segundo piso da loja da Cacau Show deles. Olha só, tem os kitzinhos aqui, ó, sortidos, ó, de R$ 139,90 por R$ 98. Ó, as caixinhas de Monte Belo, gente, de R$ 89,99 por R$ 44,99. E algumas caixinhas, apesar de falar aqui que tem 750 gramas, a gente pega, elas parecem ser bem mais pesadas, parece ter mais, parece ter 1 quilo, 1 quilo e pouquinho. There's only one thing
Seguindo uma dica de uma moradora, a apenas 1 quilômetro da loja da Cacau Show, encontramos a loja e fábrica dos chocolates Araucária. Aqui você pode fazer um tour pela fábrica e não precisa agendar a visita, e ainda tem degustação de chocolates e sorvetes de graça. E o local também tem uma cafeteria e um pequeno empório. E não posso deixar de mencionar o museu que conta a história do chocolate. Se você quiser uma visita mais completa, acompanhada de um guia para te explicar os processos de fabricação, desde o plantio até o produto final, eles têm o tour demonstração. Esse sim é cobrado à parte e precisa de agendamento pelo WhatsApp que está na tela. Adultos pagam R$ 60 e crianças até 6 anos não pagam. Se quiser fazer apenas essa visitação de curioso, como nós fizemos, sem guia e sem nos aprofundar no processo de produção, aí a visita é gratuita. Aqui tem uma cafeteria bem charmosinha, ó, e pelas janelas, aqui pelo vidro, vocês conseguem acompanhar a produção dos chocolates, a fabricação. Ele coloca ali na máquina, ó, o bombom, e ela vem aqui, vem pra cá, ó, já sai embaladinho lá do outro lado. E aqui no andar superior ainda tem um museu que conta a história do chocolate, ó, gente. Vamos lá conhecer. Cada fruto contém em seu interior uma polpa branca e viscosa. Pesa cerca de 360 gramas e contém de 25 a 30 sementes, as chamadas favas do cacau. Passando por várias peneiras, separam-se as cascas das favas. Olha aí os bonitos, ó, ainda ganhamos aqui uma degustação, ó, de chocolate quente. Ganhamos no copinho aqui para provar. E tem degustação de sorvete também lá na parte de baixo da loja. Espero que essas dicas tenham te ajudado a definir o seu roteiro. E no próximo vídeo vamos te mostrar um passeio que ganhou o nosso coração e merece a sua visita. Continua aqui com a gente, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e a próxima viagem.